Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Paulo Cruvinel, eu sou médico, atuo na atenção primária, eu tenho algumas pós-graduações, pós-hematologia, pós-hemoterapia, pós em biologia molecular citogenética, pós em gerontologia, saúde do idoso, e atualmente estou cursando pós em urgências e emergências. Pessoal, eu criei esse canal aqui com o intuito de divulgar um pouquinho do meu humilde conhecimento com vocês. E hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema da patologia, na verdade um dos pilares da patologia geral, que são as alterações do desenvolvimento e as alterações do crescimento celular. Porém, eu não quero que você saia desse vídeo apenas sabendo diferenciar cada uma dessas alterações. Eu quero que você entenda o processo biológico por trás de cada uma dessas mudanças. Na verdade, nenhuma célula ela muda por acaso. Toda célula ela segue regras de crescimento, segue regras de proliferação e segue regras também de diferenciação. E essas mudanças elas podem refletir para a gente falhas no desenvolvimento, falhas na adaptação a estímulos ou até mesmo o início de transformações patológicas. Mas primeiro de tudo, nós precisamos dividir essas alterações até mesmo para ficar de uma forma um pouco mais didática. Como é feita essa divisão? Nós podemos dividir essas alterações em duas grandes categorias. Nós temos as alterações do desenvolvimento, que ocorrem então antes do nascimento, ou seja, durante a fase de embriogênese. Nós temos também as alterações adaptativas e patológicas. São essas alterações que acontecem após o desenvolvimento, ou seja, quando essas células elas respondem a estímulos, a estresse ou lesões. Porém, antes de nós falarmos de adaptação, nós precisamos de entender o que ameaça uma célula. Quais são os principais agentes agressores? Essa lesão celular, ela pode ser desencadeada por exemplo, por hipóxia, quando você tem um baixo aporte de oxigênio ao tecido, que vai comprometer a fosforilação oxidativa. Ela pode ser causada por agentes físicos, como a própria radiação, como o calor, como o trauma. Podem ser, por exemplo, por agentes químicos, né, como drogas, toxinas ambientais. Por agentes infecciosos, como, por exemplo, vírus, bactérias, por fungos. Por alterações genéticas que afetam essas proteínas estruturais ou enzimas. Podem ser por desequilíbrios nutricionais também, nesse caso, tanto a deficiência quanto o próprio excesso, ou ainda por reações imunológicas exacerbadas. Então, eu entendo que toda adaptação, ela começa com estresse. Quando nós estudamos patologia, na verdade, nós estamos estudando como essas células, elas reagem à vida. Toda doença, ela começa em nível celular. Antes de existir um tumor visível, antes de um órgão começar a se tornar maior, ou então até mesmo menor, antes de aparecer qualquer sintoma, já existe uma célula que mudou. Só que essas mudanças, elas seguem padrões muito bem definidos. E hoje nós vamos entender os principais tipos de alterações celulares. Eu quero falar com vocês sobre a genesia, sobre a aplasia, sobre a hipoplasia, sobre a atrofia, hipertrofia, sobre hiperplasia, metaplasia, sobre displasia e finalmente sobre a neoplasia. Porém, mais importante do que simplesmente decorar nomes e definições, nós vamos compreender a lógica biológica que explica o que e como cada uma dessas alterações acontece. Primeiro de tudo, pessoal, a célula não é passiva, a célula é dinâmica. Quando essa célula é submetida a um estímulo, um aumento da demanda funcional, uma alteração hormonal ou uma agressão leve e contínua, ela tenta se adaptar. E essa adaptação ela pode acontecer de quatro maneiras principais. Primeiro, alterando o tamanho da célula, pode ser através de alterando o próprio número de células, pode ser alterando o tipo celular e pode ser alterando a organização estrutural dessa célula. Enquanto essa adaptação ela mantém a função e é reversível, nós estamos dentro do campo fisiológico ou então no campo adaptativo. Porém, quando há uma perda do controle, uma desorganização estrutural ou até mesmo um crescimento autônomo, nós entramos então no campo patológico. E existem situações em que cada célula ela sofre lesões irreversíveis, como por exemplo na necrose e na apoptose. Mas hoje nós vamos focar apenas nas alterações adaptativas, ou seja, que as alterações que elas ainda refletem essa incrível capacidade da célula de responder ao ambiente. Antes de nós avançarmos para essas alterações adaptativas, nós precisamos organizar três conceitos que frequentemente geram muita confusão: o conceito de agenesia, o conceito de aplasia e o conceito de hipoplasia. Todas elas pertencem ao campo das alterações do desenvolvimento embrionário, só que elas não são a mesma coisa. A agenesia ela é a ausência completa da formação de um órgão. O desenvolvimento ele simplesmente não se inicia. Não há um tecido formado aqui, não há uma organização celular naquele local. Um exemplo clássico é a agenesia renal bilateral. É uma condição que ela é incompatível com a vida, porque os rins simplesmente eles não se formam. Agora, por exemplo, na aplasia. Na aplasia, existe o início do desenvolvimento. Pode haver com esboço estrutural rudimentar, porém o órgão ele não se desenvolve da forma funcional. Um exemplo é a própria aplasia medular, em que essa estrutura óssea ela existe, só que a produção celular hematopoética ela é insuficiente ou até mesmo ausente.
Perceba a diferença sutil, só que fundamental. Na genesia, não há formação. Agora, na aplasia, há uma formação inicial, porém ela é interrompida ou até mesmo não funcional. Então, nós temos também a hipoplasia. Na hipoplasia, o órgão ele se forma, ele é reconhecível estruturalmente, porém ele apresenta um tamanho reduzido, porque houve uma produção insuficiente de células durante o desenvolvimento. Um exemplo bastante didático é a própria hipoplasia pulmonar em recém-nascidos prematuros, né? O pulmão, ele existe, só que ele não atingiu a maturação e o volume adequado. Então podemos organizar da seguinte forma: na genesia nós temos a ausência total da formação. Na aplasia, ela tem uma formação iniciada, porém ela é incompleta ou então não funcional. E na hipoplasia, a formação ela é presente, porém quantitativamente ela é reduzida. E aqui está o ponto mais importante. Essas alterações elas não são adaptações ao estresse, elas acontecem antes do nascimento, durante a embriogênese. Nós não estamos falando ainda de uma célula correspondendo ao ambiente. Nós estamos falando de falhas nesses processos de proliferação e da diferenciação que constroem o organismo. E essa distinção ela é essencial para não misturar o desenvolvimento com a adaptação. Agora nós vamos entrar realmente no campo das alterações, da atrofia. A atrofia, pessoal, ela é uma alteração caracterizada pela redução do tamanho das células, o que vai levar a uma diminuição do volume do órgão ou do tecido como um todo. Diferente da hipoplasia, aqui o órgão ele era previamente normal. Ele se desenvolveu adequadamente durante a embriogênese, ele alcançou o tamanho esperado, porém, em algum momento da vida, ele sofreu redução. E esse é um ponto conceitual, na verdade, fundamental, né? A atrofia ela é um fenômeno adquirido. Ela pode ocorrer por diversos mecanismos. Por exemplo, o desuso é um dos exemplos mais simples, mais didáticos. Quando você tem um membro que é imobilizado por semanas, por exemplo, uma fratura aí de um braço, de uma perna, esse músculo esquelético ele reduz o volume porque a demanda funcional caiu. Porém, também pode ocorrer uma diminuição pelo estímulo hormonal, como por exemplo na atrofia do endométrio após uma menopausa, devido à própria queda do estrogênio. E a perda da inervação é outro exemplo também muito importante, nós não podemos esquecer dele. O músculo desenervado, ele tende a atrofiar porque ele perde o estímulo trófico neural. E nós ainda também podemos observar a atrofia por redução do suprimento sanguíneo, como por exemplo em órgãos submetidos a uma isquemia crônica. Do ponto de vista biológico, a atrofia, geralmente ela representa um mecanismo de economia metabólica. Como assim? Essa célula, ela reduz a atividade sintética, ela diminui o conteúdo estrutural e ela se adapta a uma nova realidade funcional. Ela não está necessariamente morrendo aqui, porque na verdade ela está diminuindo o volume para equilibrar a própria oferta e a própria demanda. É claro assim, pessoal, se esse estímulo lesivo ele for intenso ou até mesmo prolongado, essa atrofia ela pode evoluir para uma queda, né, uma perda celular definitiva. Porém, em sua essência, a atrofia ela é uma resposta adaptativa reversível. É isso aqui que diferencia das alterações de desenvolvimento que nós discutimos anteriormente. Aqui, nós já estamos no campo das respostas dinâmicas das células, né, ao próprio ambiente. Agora, vamos falar sobre a hipertrofia. Né? Antes nós tínhamos a atrofia, que tinha a diminuição do tamanho dessas células. Agora nós temos o aumento do tamanho dessas células, o que vai levar ao próprio aumento do volume do órgão, do próprio tecido. Diferente da hiperplasia, aqui não tem um aumento do número de células. O que ocorre, na verdade, é a expansão do volume celular individual. Geralmente é por aumento ou da síntese de proteínas estruturais e também dos componentes citoplasmáticos. Esse processo ele é particularmente importante em tecidos com baixa capacidade proliferativos, como por exemplo o músculo cardíaco e o músculo esquelético. Um exemplo clássico é a própria hipertrofia cardíaca em uma resposta à hipertensão arterial. Esse coração ele precisa gerar mais força para vencer a própria resistência vascular aumentada. E como esses cardiomiócitos eles têm a capacidade muito limitada de divisão, essa adaptação ela só é possível, né, caso aumente o tamanho de cada célula. O mesmo princípio se aplica ao músculo esquelético em indivíduos que realizam um treinamento de força, treinamento de academia, né, um bodybuilding. Por exemplo, o aumento da demanda funcional ele estimula uma maior síntese proteica que vai levar ao aumento do volume muscular. Então, do ponto de vista biológico, a hipertrofia ela é uma resposta adaptativa ao próprio aumento da carga funcional ou estímulo hormonal. Ele busca preservar a função diante de uma nova exigência. Entretanto, pessoal, é muito importante você compreender que nem toda hipertrofia ela é benéfica. Por que eu digo isso? Porque quando o estímulo é persistente ou até mesmo excessivo, como por exemplo nessa sobrecarga crônica do coração, essa adaptação ela pode se tornar disfuncional. Porque o aumento exagerado da massa cardíaca, ela pode comprometer a própria irrigação do músculo cardíaco, então ela pode até prejudicar a própria função. Portanto, a hipertrofia, ela representa uma tentativa eficiente, na verdade, da própria adaptação. Porém, ela possui limites fisiológicos. E isso reforça, na verdade, para a gente essa lógica que nós estamos construindo, né? Que a célula primeiro ela se adapta, e se esse estímulo ele persiste,
além dessa capacidade adaptativa, a estrutura ela começa a sofrer consequências. Agora nós vamos entrar na hiperplasia. A hiperplasia ele é o aumento do número de células de um tecido ou de um órgão, vai resultar no aumento do volume. Diferente da hipertrofia que nós abordamos anteriormente, aqui nós não estamos falando de células maiores, nós estamos falando de mais células, um número aumentado de células. E para que essa hiperplasia ocorra, então, esse tecido ele precisa ter uma capacidade proliferativa, ou seja, é necessário que essas células elas consigam entrar em um ciclo celular e se dividir. Por isso, esses tecidos, como epitélios e glândulas, elas são particularmente suscetíveis a esse tipo de adaptação. A hiperplasia ela também pode ser fisiológica, também pode ser patológica. Um exemplo fisiológico clássico é a própria hiperplasia do endométrio durante o próprio ciclo menstrual. Sob o estímulo estrogênico, essas células elas proliferam, elas aumentam a espessura do tecido, porém, quando esse estímulo hormonal diminui, esse tecido regride. Agora, outro exemplo fisiológico é a própria hiperplasia compensatória hepática, por exemplo, após uma hepatectomia parcial. A gente sabe que o fígado ele tem uma grande capacidade regenerativa, vai aumentar o número de hepatócitos para poder restaurar essa massa funcional. Agora, no campo patológico, ou seja, realmente tem uma alteração, uma doença, que desencadeia algum prejuízo para esse indivíduo, um exemplo muito comum é a própria hiperplasia prostática benigna. Quando você tem uma proliferação celular estimulada por fatores hormonais, vão levar esse aumento da próstata e os sintomas urinários, ou seja, o próprio paciente vai ter uma dificuldade de micção aqui. E qual que é o ponto central? Na hiperplasia, a proliferação celular ela ainda está sob um controle regulatório. Existe um estímulo, existe uma resposta. Existe também um potencial de regressão quando esse estímulo é removido. Isso aqui diferencia, por exemplo, pessoal, a hiperplasia da neoplasia. Na neoplasia, o crescimento é autônomo. Na hiperplasia, esse crescimento é dependente do estímulo. Portanto, a hiperplasia ela é uma resposta adaptativa quantitativa, diferente da hipertrofia, que é uma adaptação volumétrica celular. E juntas, a hipertrofia e a hiperplasia, elas explicam grande parte dos aumentos de volume observados aí na prática clínica. Agora nós vamos entrar no campo das metaplasias. Metaplasia é uma alteração adaptativa caracterizada pela substituição de um tipo celular diferenciado por um outro tipo celular que também é diferenciado, porém mais resistente ao ambiente de questão. Aqui nós não estamos falando do aumento do tamanho, nós não estamos falando do aumento do número, nós estamos falando de troca. A célula original ela é substituída por outro tipo, na verdade, que suporta um melhor determinado tipo de agressão. Um exemplo clássico aí ocorre nas vias respiratórias de indivíduos tabagistas. O epitélio respiratório normal ele é pseudoestratificado ciliado. Ele é especializado em filtrar essas partículas e mover o muco. Com a exposição crônica à fumaça do tabaco, do cigarro em si, esse epitélio é constantemente agredido. E como um mecanismo de adaptação, ele pode tentar, na verdade, ser substituído por um epitélio escamoso estratificado, que é muito mais resistente à agressão química. Então, do ponto de vista de resistência mecânica, isso aqui faz total sentido. Porém, tem um custo funcional. O epitélio escamoso ele não possui cílios, não possui células produtoras de muco adequada. Ou seja, ele protege melhor contra aquela agressão direta, porém ele perde eficiência na depuração mucociliar. E aqui que a metaplasia ela torna-se clinicamente relevante para a gente, porque embora seja um processo adaptativo, ele cria um ambiente estrutural diferente do original. E se o estímulo agressor ele persiste, como por exemplo no tabagismo crônico, essa adaptação ela pode evoluir para alterações mais organizadas, como por exemplo a displasia. Portanto, a metaplasia ela é uma adaptação qualitativa reversível. Se esse estímulo ele for removido, o tecido ele pode retornar ao padrão original. Mas se ele for mantido, pode abrir o caminho para alterações mais graves. Perceba que essa lógica ela se mantém, pessoal. Primeiro você tem uma célula que ela tenta se adaptar e depois, se esse estímulo ele persiste, essa organização ela pode começar a se perder. Entrando no campo da displasia, nós precisamos entender que a displasia ela é caracterizada pelo crescimento celular desordenado. Ele é associado a alterações morfológicas e alterações arquiteturais. Diferente da metaplasia, aqui não há apenas substituição celular adaptativa, há uma perda de organização. Essas células elas passam a apresentar variações no tamanho e também na forma, o que nós chamamos aí de pleomorfismo. Os núcleos eles tornam-se aumentados, tornam-se hipercromáticos, uma maior atividade mitótica. Além disso, ocorre também a perda da arquitetura normal do tecido. Essas camadas celulares elas deixam de respeitar a própria organização habitual. E é muito importante destacar que a displasia ela não é um câncer, mas ela representa uma lesão pré-neoplásica, ou seja, é um estágio intermediário entre a própria adaptação e a transformação maligna. Um exemplo clássico aí é a displasia cervical, a displasia ali do colo do útero, ela é associada à infecção persistente por HPV. Inicialmente, pode haver uma alterações discretas,
restrita àquelas camadas mais profundas do epitélio. E com a progressão, a desorganização ela pode envolver toda a espessura epitelial. Enquanto a membrana basal ela permanece íntegra, ainda não tem invasão. E essa é a mesma diferença fundamental entre a displasia e um próprio carcinoma invasivo. A displasia ela ainda é potencialmente reversível, especialmente se esse agente causal ele for removido. Mas, quanto maior o grau de desorganização, maior o risco de progressão. Portanto, aqui nós não estamos mais falando, nós não estamos mais diante de uma adaptação eficiente. Nós estamos diante de um tecido que ele começa a perder os próprios mecanismos de controle da própria proliferação e também da própria diferenciação. E esse aqui é o limiar crítico entre a própria adaptação e o limiar da neoplasia. E finalmente, nós chegamos no campo da neoplasia. Neoplasia significa literalmente novo crescimento. Mas, em patologia, esse termo tem um significado muito específico. Neoplasia é um crescimento celular autônomo, é um crescimento progressivo, é um crescimento independente desses mecanismos normais de controle. Diferente da hiperplasia, aqui o crescimento ele não depende mais de um estímulo externo regulador. Como assim? A célula neoplásica ela passa a proliferar mesmo na ausência de sinais fisiológicos, ela adquire autonomia. E essa autonomia é resultado de alterações acumuladas nesses mecanismos que regulam a proliferação, regulam a diferenciação e regulam também a morte celular. Então, do ponto de vista clínico, essas neoplasias ainda elas podem ser classificadas como neoplasias benignas e neoplasias malignas. Aqui nós já estamos falando de câncer. A neoplasia benigna, elas crescem de forma expansiva, geralmente muito bem delimitadas, e elas não invadem tecidos adjacentes, como por exemplo aí um caso de lipoma, por exemplo, né? Agora as neoplasias malignas, elas apresentam duas características fundamentais. Primeiro, que ela tem capacidade de invasão, e segundo, que ela tem um potencial de metastatização. Enquanto a displasia ela mantém essa membrana basal íntegra, na neoplasia maligna invasiva, essa barreira é simplesmente rompida. A partir desse momento, essas células elas podem infiltrar nesses tecidos vizinhos e, eventualmente, elas alcançam, né, a circulação sanguínea e também a circulação linfática. E é muito importante que você compreenda que a neoplasia ela não surge de forma abrupta. Ela é simplesmente o resultado final de uma sequência de alterações celulares que foram acumuladas ao longo do tempo. E isso nos leva à lógica central dessa aula, pessoal. Primeiro, que essa célula inicialmente ela tenta se adaptar. Se esse estímulo persiste, pode surgir uma desorganização estrutural. E se esse mecanismo de controle é perdido, estabelece então o crescimento autônomo. Nem toda adaptação ela evolui para câncer. Mas todo câncer, ele começa com uma alteração celular. E é por isso que compreender essas etapas não é simplesmente um exercício conceitual. Ela é a base do raciocínio clínico em patologia. E para finalizar, se você tiver que entender uma única coisa dessa aula aqui, que seja simplesmente esse slide. Essas alterações celulares, elas seguem uma lógica progressiva. Primeiro, você tem uma célula que ela tenta se adaptar. Se esse estímulo ele persiste ou então ele se intensifica, aí pode surgir uma desorganização. E se você tem uma perda do controle proliferativo, surge então a neoplasia. Porém, pessoal, nem toda adaptação ela vira câncer. Mas todo câncer ele começou com uma alteração celular. E é justamente por isso que compreender esses conceitos é fundamental para qualquer profissional da área da saúde. Essas foram as referências utilizadas. Se de alguma forma eu conseguir contribuir para o seu entendimento, curta, comente alguma dúvida que você tem, compartilhe também com aquele seu amigo que você sente que pode ser útil, com algum amigo, algum parente também. Então, pessoal, eu vou ficando nessa, eu agradeço pela oportunidade e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.